Você já parou pra pensar se o que você realmente sente por outra pessoa é amor mesmo, ou é só um reflexo do que você deseja sentir por si mesmo? No episódio de hoje vamos desconstruir essa ideia de amor puro e incondicional, e entendendo como que nossas paixões podem ser totalmente egoístas. E para isso a gente vai mergulhar na história de Joel Barish, que é o protagonista de O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. E também entender, através da psicologia analítica de Carl Jung, o que tá por trás dessa dinâmica que é tão comum e dolorosa pra gente. Queria que tivesse ficado. Também queria ter ficado. Agora eu queria ter ficado. Queria ter feito muitas coisas. Oi, você está no Persona, um lugar para quem precisa se entender através da arte. E antes de começar, já aproveita para seguir o podcast no Spotify ou se inscrever no canal do YouTube, dependendo de onde você está vendo esse vídeo. Isso vai me ajudar a trazer mais reflexões como essa para vocês. Joel, que é interpretado pelo Jim Carrey, entra em crise ao descobrir que a sua namorada Clementine, interpretada pela Kate Winslet, apagou todas as suas memórias do seu relacionamento. E aí, em um ato impossível, ele decide fazer o mesmo. Mas durante o processo ele tem que reviver cada momento, cada dor e cada alegria do relacionamento deles. E isso acaba fazendo ele questionar se realmente vale a pena esquecer tudo que eles viveram. Por favor, deixa eu ficar com essa lembrança, só essa. O Joel apaixona pela Clementine quase que instantaneamente, como se ela fosse a peça que faltava para completar ele. Mas a verdade é que Joel não tá exatamente apaixonado pela Clementine. Ele tá apaixonado pela imagem que ele criou dela dentro de si. E essa é a questão. Porque a paixão costuma ser a projeção. E Carl Jung fala muito sobre isso. Também falei um pouquinho sobre isso no episódio anterior. Por que a gente se apega tanto a quem não nos quer? Então volta aí para você ouvir esse episódio também. Então o que significa que a gente projeta nos outros aspectos do nosso inconsciente. Parte de nós mesmos que estão escondidas, reprimidas, ou que a gente deseja acessar, não por a gente mesmo, mas sim pelo outro. Na relação com Clementine, o Joel não vê exatamente quem ela é. Ele vê o que ela representa para ele. Liberdade, espontaneidade, leveza, características que ele não consegue acessar em si mesmo sozinho, então ele precisa dela para isso. Ou melhor, ele precisa da imagem que ele criou dela. Não sou um conceito, Joe. Eu sou uma garota perturbada à procura da própria paz de espírito. Não sou perfeita. A paixão de Joel é o que a gente pode chamar na psicologia analítica de complexo do amante. Nessa situação, a pessoa ela não busca realmente se relacionar com o outro. Ela busca o outro para completar ela. E é por isso que nesses casos a rejeição é muito dolorosa. Porque não é apenas sobre ser rejeitado, mas sobre você acabar confrontando com a sua própria falta. Jung diria que esse sofrimento é narcisicamente estruturado. O eu não está lidando exatamente com o amor do outro, mas com a ferida narcísica que deixa quando você não é amado do jeito que você gostaria. Quando você é rejeitado, quando você não se sente suficiente. Isso gera raiva, dor, vitimização e, no caso de Joel, um desejo de apagar tudo aquilo. Toda essa sensação que ele sentiu durante esse relacionamento e durante o término dele. Porque é o que acontece às vezes com a gente, né? Às vezes a relação é tão dolorosa, acaba de um jeito tão doloroso que a gente prefere fingir que não existiu. Ou então simplesmente superar e falar, nossa, eu não quero nunca mais pensar nessa pessoa, não quero nem lembrar de ter me relacionado com ela. Que é o que acontece com o Joel, né? Ele tenta apagar a Clementine da memória dele para que ele não lide mais com a dor que ele tá sentindo. Mas o que acontece é só uma evitação de confrontar a sua própria sombra. Que eu também já falei aqui sobre isso em alguns episódios, mas eu vou estar sempre repetindo, porque a sombra vai ser uma coisa que vai sempre entrar nesses episódios aqui. Na psicologia analítica, a sombra é tudo aquilo que a gente rejeita em nós mesmos. E o Joel projeta na Clementine tanto o desejo quanto a frustração que ele sente. E ao tentar excluir ela da sua memória e fingir que ela nunca existiu, ele tá tentando reprimir essa parte dele que ele não quer lidar. Só que é preciso lidar para poder evoluir. E eu entendo que esse é um ponto muito doloroso. E que faz sentido a gente querer simplesmente tirar isso da gente. Porque quando a gente se apaixona, a gente entra em contato com algo na gente que tá faltando. E essa dor pode ser tão insuportável que a gente prefere acabar com ela de uma vez, não olhar mais pra ela, do que confrontá-la e tentar lidar com ela. O Jung viu o amor como um arquétipo, uma energia que vai impulsionar a gente à integração, à individuação.
E amar nesse sentido é um convite a você a crescer mesmo, a você lidar com seus próprios sentimentos, a se transformar. Mas quando esse arquétipo é vivido de maneira inconsciente, ele pode virar paixão cega, idealização, dependência. No caso do Joel, ele vive esse amor inconsciente. Ele quer a Clementine ideal, não a Clementine real. E isso impede ele de amadurecer emocionalmente. Eu não vejo nada que não goste em você. Mas vai agora eu ver. não vejo. Vai ver. Essa experiência de dor que ele tá vivendo é uma oportunidade dele crescer, mas ele resiste, ele quer apagar da memória dele tudo isso. Só que o que ele não sabe é que esse tipo de situação vai voltar a acontecer até que ele aprenda, ou ele vai ficar assim o resto da vida, sofrendo desse jeito. Sofrendo por uma coisa que ele idealizou, que nunca vai ser entregue a ele. Eu saí pela porta. Sei lá, eu me senti um menino assustado, era como se eu estivesse me afogando, sei lá. Então, o amor verdadeiro não é cego, como a maioria das pessoas falam. Ele é consciente. Ele é doloroso, mas ele também é libertador. E quando você percebe que a sua paixão diz mais sobre você do que sobre o outro, você começa a sair desse ciclo de idealização e frustração. O Joel representa todos nós quando a gente ama, quando a gente se apaixona inconscientemente. E aceitar isso não é motivo de vergonha, na verdade, um convite claro para você se curar. Então sim, sua paixão é egoísta. E quanto antes você aceitar isso, menos você vai se machucar. Antes de encerrar o episódio, eu quero deixar uma reflexão prática aqui pra você. Pensa aí nas pessoas por quem você já se apaixonou. O que elas representaram pra você além do que elas eram de fato? Quais aspectos seus que talvez estavam faltando e que você estava buscando nessa pessoa? Pega isso, escreve num papel, porque isso pode ser o primeiro passo pra você tomar consciência de muita coisa. E uma última dica para blindar de vez seu coraçãozinho. Eu escrevi um e-book chamado Blindagem Emocional, que tem várias estratégias práticas para te ajudar a fortalecer sua inteligência emocional e se proteger dessas armadilhas do coração. Principalmente de pessoas tóxicas, tá? Porque nem sempre o outro vai ser esse alecrim dourado que você criou aí na sua cabeça. Então tem que tomar cuidado. Vou deixar tudo na descrição pra você dar uma olhadinha depois e, obviamente, eu quero seu feedback. E claro que se você gostou desse episódio ou se esse episódio fez você se lembrar de alguém, compartilha ele, porque sei que muitas pessoas estão precisando ouvir esse tipo de coisa. E vamos aprender que o amor pode ser um espelho, mas que serve pra refletir a nossa própria evolução.